Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao canal Orquidária Online. Eu sou Luiz Matos, conhecido no meio orquidófilo como Maloca, e hoje estou fazendo uma visita em Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis fica a cerca de 130 quilômetros de Belo Horizonte. Eu vim conhecer o orquidário do José Geraldo Gonçalves, o orquidário JG. Eu fiz um vídeo mostrando o orquidário. Se você não viu, dá uma olhadinha aí em cima. Eu vou deixar um card ou olha na nossa playlist. E o vídeo de hoje é um bate-papo para conhecer o orquidófilo José Geraldo. Foi um papo muito gostoso e o que é legal, ele estava fazendo aniversário e quem ganha o presente somos nós. Vamos lá conhecer o José Geraldo? Mas antes de começar o vídeo, eu pergunto para você já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, é bem aqui no cantinho. E sem mais delongas, vamos ver a entrevista? Bora lá? Esse é o José Geraldo Gonçalves, um orquidófilo que eu conhecia em algumas exposições, mas nunca tive o prazer de a gente conversar como agora. Sim. Muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Sim, eu que agradeço a sua visita aqui. E a ideia é fuçar e saber um pouquinho mais sobre a vida do José Geraldo. Vamos lá, mineirinho de Divinópolis? Sim, mineiro de Divinópolis, divinopolitano. Sua formação em quê? Eu sou formado apenas na escola de segundo grau. No segundo grau. E sua atividade profissional? Representante comercial. Isso desde que idade? Desde os 19 anos. Então já tem um pouquinho de experiência em venda. Bastante. Várias áreas? Basicamente numa área, quase que numa área só, né? Na parte de questão de... eu comecei com material de papelaria e mobiliário escolar, onde eu trabalhei por 23 anos e 8 meses. E depois eu passei para uma indústria que trabalha com móveis escolares certificados. Indústria de móveis certificados. Vamos lá. É casado? Sim, casado. Tem uma filha? Tenho uma filha do meu primeiro casamento. Muito bonita, por sinal. Sim. Isso, a Priscila, que é onde a gente tem uma valquiriana que tem um nome em homenagem a ela. Que por um acaso está bem aqui no lado. Isso. Tá? E que o aniversário é dele, mas o presente quem ganha sou eu. Incrivelmente, e para minha surpresa, eu estou ganhando um corte da Priscila original. Isso. Muito obrigado, estou muito feliz com isso. Mas vamos lá. E orquídea, como é que entrou na sua vida? A orquídea entrou na minha vida através do meu tio. Eu tenho um tio que gosta muito de pescar, né? E há 25 anos atrás, aproximadamente, eu sempre ia com ele nas pescadas. E ele sempre gostou de orquídea, aí na beirada do rio ele via as plantas e tudo. E sempre que podia ele tirava uma mudinha, levava para casa dele, cultivava. E eu sempre acompanhando ele, olhando aquilo e tudo. E aí um belo dia ele falou assim, ó, eu vou pegar umas orquídeas que tem lá em casa e vou te dar para você cultivar para sua mãe. Foi onde eu comecei, por coincidência, eram umas valquirianas. E eu trouxe elas para casa, né, e plantei do meu jeito que eu achava que era o correto. E coloquei... Isso há quanto tempo? Ah, isso tem aproximadamente uns 25 anos. 25 anos atrás? 25 anos atrás. Aí eu coloquei elas debaixo de uma parreira de chuchu, onde não dava sol, então aquilo não crescia, não floria, e aquilo foi me deixando assim, instigado com aquilo, por que não flore, por que não cresce? E aí eu achei a necessidade de procurar informações. E na época eu descobri que, através de uma tia que eu tinha, que aqui em Divinópolis existia uma associação, que até então eu nem imaginava que existia, Associação Orquidófilo de Divinópolis. E eu consegui descobrir quando era a reunião, aonde que era, e eu então fui participar de uma reunião, e onde estou até hoje. Entrei na primeira reunião e nunca mais deixei de participar. Isso há 27 anos? Isso há 25 anos atrás. 25 anos atrás. Aproximadamente. Quem foram os teus mentores aí, ou as pessoas que te inspiraram no cultivo? No cultivo, na época, era o Silvio Guimarães, que é meu compadre, né, que é uma pessoa que entende bastante do setor de orquídeas, de cultivo, de adubação, dessa parte de questão, as partes técnicas, né,
vamos falar assim, de qualidade técnica de flor, né? E muita coisa a gente foi aprendendo junto. Aí pouco depois o Geraldo Fonseca passou a participar da associação, a gente sempre teve uma união muito grande, passamos a trocar muitas informações com relação a cultivo, a plantio. Então isso foi muito importante porque nós crescemos juntos, aprendemos juntos o cultivo, pela troca de informação, que eu acho que é muito importante entre os orquidófilos, coisa que naquela época não existia, sabe, Luiz? Essa parte aí de aprendizado sempre foi muito fechado. O orquidófilo, ele guardava os conhecimentos muito para si, tanto de adubação como de cultivo, era considerado uma coisa assim, era um segredo. Alguns orquidários não eram nem abertos à visitação, né? Se uma pessoa quisesse conhecer, às vezes se não tivesse amizade com a pessoa não deixava entrar para conhecer o orquidário. Então a gente sempre trocou muita informação para a gente crescer junto e adquirir os conhecimentos. Que outras pessoas te influenciaram, te transmitiram conhecimento? Como é que você começou em que momento você deu o salto de qualidade? A partir do momento que eu percebi que a questão do orquidófilo ser observador era de extrema importância para o aprendizado, né? Aí eu passei a observar em todos os locais que eu ia, como era cultivado, se o tipo do vaso, o tipo do substrato, né? Procurava às vezes conversar com o colecionador, dono da planta, como era o local que essa planta estava sendo colocada, né? Questão de adubação. Então, algumas pessoas se dispuseram a passar informações, não era todo mundo, né? Mas muitas pessoas passavam para a gente assim, a noção de como que era, o que usava de adubação na época, porque naquela época ainda não existia uma adubação específica para orquídea, né? A gente usava adubos assim, que era usado na cultura normal. Cultura normal, de café, de outros tipos de cultura, né? De tomate. Então assim, a gente estava sempre fazendo testes de alguns tipos de adubo que poderiam talvez atender a nossa necessidade. Agora, vamos lá, maloca sendo maloca, matou muita orquídea? Como todos os orquidófilos, acredito que aconteça, a gente no início sempre perde algumas plantas. E acredito que até hoje a gente às vezes perde alguma planta que não é da nossa região, a gente às vezes testa para ver se vai bem no nosso clima. Então muitas vezes até hoje a gente às vezes perde alguma planta sim. Eu acho que isso é uma coisa natural, até a gente achar um local ideal, um substrato ideal para você cultivar uma planta que não é da nossa região. Eu vou fazer uma mudancinha aqui. Na nossa playlist Dicas de Cultivo, tem um vídeo que eu falo sobre a orquídea mais fácil de plantar. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada, eu vou deixar um card aqui em cima, dá uma olhada lá. Mas basicamente é o que o Zé Geraldo acabou de falar. A orquídea mais fácil de plantar é a que é nativa ou mais próxima da região que você mora. Então, esse é o resumo. Mas vamos bater um papo sobre essa questão de cultivo. Voltando lá para o Zé Geraldo. Então, é mais ou menos isso, né, Zé? Facilitar o cultivo com plantas que sejam da sua região. Eu acho que o segredo é o seguinte, procurar plantas que se adaptam à sua região, né? E adaptar de acordo com a estrutura de estufa que você tem, com o seu local que você tem. Se você tem um orquidário mais claro, você ter plantas que gostam mais de luz, né? São vandas, nobilho, valquirianas, violáceas, enfim, plantas que gostam mais de luz, né? Porque se você for cultivar micro-orquídeas com a luminosidade alta, muitas vezes não vai funcionar adequadamente, né? Não vão dar certo, você não vai ter um sucesso no cultivo, talvez, na questão das micro-orquídeas, num ambiente muito claro. Então eu acho importante você ver, adequar plantas que vão dar certo com o ambiente que você tem, de preferência plantas da sua região ou plantas de região que tem um clima próximo do clima que você tem aqui. Concordo com você. Agora vamos lá, pergunta que eu sempre faço.
Qual a sua orquídea preferida, ou espécie preferida, ou prefere híbrido? Não, eu sou assim, eu gosto de muitas espécies diferentes. Aqui eu dou um ênfase maior às valquirianas e nobilho, mas eu gosto muito das catileias de modo geral. Da mesma forma que tenho vários híbridos também, mas assim, gosto muito de ametistoglossa, tá? Gosto de violácea, muito. E Varneri, que é uma planta aqui que é da época da nossa exposição aqui, então eu tenho muita Varneri, gosto muito das Varneris, gosto de labiata. Mas assim, aqui eu dou uma ênfase maior às valquirianas e nobilho. Mas isso por uma questão de habitat ou porque você começou a cultivar a valquiriana? Não, é esse gosto por valquiriana e nobilho, desde quando eu comecei no meio orquidófilo, eu já sempre gostei. É uma questão de gosto mesmo, de apreciar, de achar bonito, de gostar de cultivar essas espécies. Então sempre tive esse gosto por elas. Primeiro orquidário teu, como é que foi? Olha, o meu primeiro orquidário, eu fiz uma estufinha pequenininha na frente da minha casa, né, que era uma estufinha de aproximadamente 5 por 3 no máximo, né? Foi onde eu comecei a cultivar. Na época, aquela questão que eu falei, questão de adubação, a gente não tinha um adubo adequado. Alguns anos depois, através até de um cliente meu, eu descobri o Dynagrow, que era um adubo americano, que era, na época, um dos poucos, ele e o Peters, né, que era um dos poucos específicos para orquídea. Foi que eu comecei, então, a partir para me preocupar com essa questão de nutrição das plantas e para mim conseguir ter um cultivo melhor, ter uma qualidade de flor melhor, né? Então começou por aí. Aí daí a pouco ficou pequeno, como todo orquidófilo. O grande problema de todo orquidófilo chama espaço. As plantas crescem, né? Quando a gente tem um bom cultivo, a planta cresce, aí um vaso vira 2, vira 3, né? Vira 4, então você precisa demanda mais espaço para você cultivar. E com isso eu tive que ir ampliando, até chegar na estrutura que eu tenho hoje aqui. É a mesma casa? Sim. Desde o início, sempre morou aqui? Sempre morei aqui. Minha casa sempre foi aqui. E você tem a casa e um terreno ao lado que você aproveitou ele inteirinho agora? Exato. Aqui agora ele está todo preenchido com as estufas. Muito legal. E quando é que você começou a fazer cruzamento? Você se interessou por cruzamento? Eu comecei a me interessar por cruzamento a partir do momento que começou a surgir cruzamento no mercado. Aí a gente começou a adquirir aquelas plantas de cruzamento, e aí vem naquele sentimento da gente querer fazer uma coisa que falasse, não, essa aqui eu que fiz. Né? Aquela questão da gente ver o que a gente consegue fazer, falar assim, não, essa aqui eu consegui fazer esse cruzamento aqui, e sempre tentando fazer alguma coisa bonita que agradasse a gente, né? É questão mesmo de, vamos falar assim, um sentimento de poder colaborar com o meio orquidófilo, né? Você tem uma criação, é isso? Sim. Você tem uma planta para chamar, olha, essa linda aqui fui eu que fiz. Sim, sim. Mas deu sempre lindo ou deu muito aranha? Não, isso aí, e como em qualquer cruzamento, nunca a gente acerta tudo, né? A gente sempre acerta alguma coisa, aliás, até o contrário, a gente sempre acerta alguma coisa e talvez erra muito. Hoje erra-se menos do que há um tempo atrás. Hoje os cruzamentos estão dando uma margem de plantas boas bem maiores que há um tempo atrás. Porque você já vem utilizando um melhoramento genético. Exatamente, a gente já vai pegando os melhores resultados e vão fazendo novos cruzamentos, né? Quando você começou, você tinha critério ou era vontade de criar uma orquídea sua? Não. Eu sempre tive critério de questão de direcionamento do que eu queria de resultado. Tanto é que até então eu posso te dizer que o melhor cruzamento que eu fiz até agora, até o presente momento, foi o primeiro, que foi a Emoção com Corpus Christi. Estão dando resultados muito bonitos, estou muito satisfeito. Inclusive uma das plantas do resultado que saiu o ano passado, eu acho que foi uma das melhores plantas aí que saiu questão de qualidade técnica, de flor, que é um cruzamento que eu fiz. Vou te ser sincero aqui, eu fiz esse cruzamento para depois pegar duas irmãs que tivessem uma qualidade melhor, cruzar elas para chegar
naquilo que eu desejava. Só que o que aconteceu, com a graça de Deus, que no primeiro cruzamento eu atingi a qualidade que eu nem esperava atingir no F2. Então eu fiquei muito satisfeito, muito grato a Deus por ter conseguido chegar no que eu cheguei na planta que floriu ano passado, que é a Rubra Santa Cruz. Para mim, uma planta excepcional. Agora, voltando no tempo, Sim. eu quando comecei há 10 anos atrás, eu comecei, inclusive por causa da internet. Na verdade, eu comecei por causa de uma planta que eu tinha dado de presente para minha esposa. Ela ficou na empresa há muitos anos lá. A coitada estava sobrevivendo e vivendo do reboco da parede. Oxi. Aí até que um dia eu vi que ela não deu flor mais. É verdade. Ela não deu mais flor, eu fui olhar e era a época de março, que ela devia florir. Sim. Aí algumas funcionárias tinham que botar terra dentro do vaso. Aí a coitada estava quase morrendo lá. E foi por causa dessa orquídea que eu comecei a fuçar. Sim. E aí você começa a fuçar, começa a comprar de tudo e vai montando aonde dá. E aí que está um dos erros. Como é que você vê essa situação, ou você já passou por isso também? Essa situação aí, eu acho que a maioria de quem está começando passa por essa situação aí, justamente essa aí. A gente quer adquirir as plantas, mas não se preocupa e não se atenta que você precisa ter um local adequado para você colocar essas plantas e cultivar essas plantas. Então é muito importante você atentar por ter uma estrutura de um orquidário que seja pequenininho, simples, mas que você tenha um orquidário onde bata a luz do sol, né? Você monta com a sombrite e tudo, porque as plantas sem a luz do sol, elas não vão realizar fotossíntese, então não vão crescer, não vão florir, que é o que mais acontece. O pessoal começa a adquirir planta e quer cultivar dentro de casa, quer cultivar debaixo de uma varanda. E isso, você pode comprar o melhor adubo que for, que você não vai conseguir cultivar, não vai ter sucesso com as plantas, não vão florir, elas não vão crescer. Então é de extrema importância o orquidófilo ter a consciência que o primeiro passo é ter um local adequado para colocar suas orquídeas, se ele quiser ter sucesso com o cultivo de orquídeas, quiser ter planta florida, quer ver as suas orquídeas florir, você tem que ter um orquidário para você ter um local adequado para elas. E o que ele está falando não é só para, por exemplo, a gente que tem um pouco mais de experiência e um espírito competitivo, porque na verdade uma grande parte da orquidofilia, na verdade, é competição e uma satisfação muito grande de ter alguma coisa totalmente diferente que o outro não tenha. Isso não é para todo mundo, tá? Algumas pessoas vão por esse lado porque isso exige um investimento, uma série de coisas. Sim, conhecimento. E mesmo nós que temos experiência, um bom plantel e tal, talvez algumas plantas a gente nunca tenha na vida porque não vai conseguir. Exatamente. Tá? A gente está falando do cultivo da orquídea em si, daquela que você gosta. Toda e qualquer espécie. Toda e qualquer espécie. E um dos erros que, por exemplo, a gente observa é o pessoal querer juntar uma catleia junto com um cymbidium, com um phalaenopsis, com um cirtopódio. O pessoal quer tudo. E cada uma tem uma exigência. Então, essa é a questão de você ter o espaço organizado para saber a sua região e o ambiente que você está oferecendo para a planta vai poder satisfazer as necessidades que ela tem. Então, esse é um dos grandes erros. Eu já cometi isso. Mais à frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. E uma outra coisa, o pessoal me pergunta muito sobre adubação. Adubo não corrige cultivo. Se você está cultivando errado, não adianta você pensar que o problema é o adubo que você usa ou o que você não usa. Primeiro verifique. Luminosidade é o fator principal, porque sem luz a planta não faz fotossíntese. Ela não produz o próprio alimento. Tá? Umidade, irrigação, aeração e ventilação. Essas são as condições básicas. Mas vamos lá. Tá filmando. Você está tendo um trabalho já há 27 anos, até 25 anos que você está cultivando orquídeas, fazendo seu cruzamento, você está investindo, tendo um orquidário muito bem montado, realmente de parabéns. Muito obrigado. E
vamos lá. Apesar que a gente não deve falar muito em futuro, mas e lá na frente? O seu trabalho para e é tudo vendido como alguns colecionadores que tinham coleção lindíssima, de repente a pessoa faleceu e simplesmente as plantas ou morreram, ou cada um levou para um lado. Na sua família, como é que está a questão da continuidade? Tem o prazer de alguém ou uma obrigação? Como é que está isso? Na verdade, só esclarecendo aqui, eu estou há 25 anos, né, no meio orquidófilo, mas nessa parte de cruzamento, genética, praticamente de uns 10 anos para cá que eu me interessei a fazer alguns cruzamentos, né, a tentar ajudar no melhoramento de algumas espécies, né, que a gente tem o prazer de conseguir produzir uma planta de boa qualidade, né. Então, assim, é de uns 10 anos para cá que eu comecei esse trabalho de fazer cruzamentos. Com relação a essa questão aí de o que vai acontecer lá na frente, Deus é que vai saber, né? Mas assim, a minha esposa gosta muito de orquídea e tudo, me ajuda aqui, a minha filha atualmente me ajuda aqui, está tomando gosto, né? Do meio orquidófilo e tudo. A gente espera que o trabalho seja continuado, né? Sim. É uma esperança que a gente tem. Enquanto eu tiver condições, saúde estiver aqui, eu vou fazer o que eu puder para continuar nesse trabalho aí de melhoramento e tudo. E espero que no futuro elas também possam dar É inquietante esse tipo de pergunta, né? Exatamente. Mas a nossa eu faço esse tipo de pergunta com todo mundo porque eu tenho alguns casos até de um amigo que eu falei, nossa, você faz um trabalho maravilhoso e tal, esse tempo todo, a dedicação, né? Me diga uma coisa, se você faltar, alguém da sua família continua? Aí ele me chamou de um palavrão, que eu fui muito sacana na pergunta. Eu falei, não é, mas a verdade é essa. Na verdade, a gente vê aí várias pessoas, eu conheço vários orquidófilos que são apaixonados com orquídeas, mas assim, eu não tenho assim uma pessoa que vai dar seguimento naquele cultivo, porque já ouvi casos de falar assim, não, minha esposa não quer nem ver orquídea, meus filhos não querem nem ver. Então a pessoa muitas vezes não tem alguém que vai dar continuidade, né? Eu tenho pelo menos a esperança, porque a minha esposa adora orquídea, a minha filha gosta de orquídea também, então assim, a gente tem essa esperança de que o trabalho seja continuado, não é uma certeza, né? Mas pelo menos a gente tem essa esperança, coisa que várias pessoas aí nem tem, porque não tem ninguém. Tem alguns que ao escutarem a pergunta que eu estou fazendo vão ficar com a pulga atrás da orelha. Vai fazer a pessoa ter uma reflexão de si mesma a respeito do assunto, com certeza. Mas vamos embora. Eu espero que essa minha provocação não gere depressão em ninguém, tá? Mas por falar em depressão, orquidofilia também pode ajudar muitas pessoas. O que você pode deixar de mensagem ou de incentivo às pessoas a cultivarem orquídeas? Bom, eu acho assim, em primeiro lugar, eu acho que a maioria das pessoas que cultiva orquídea são pessoas que têm um sentimento bom dentro de si, né? Então, são pessoas que são sensíveis à questão da natureza e tudo. E no meio orquidófilo a gente faz grandes amizades, que a gente pode se dizer que nem é uma amizade, é uma questão quase que se torna um membro da família, né? De tão amigos. Muitas vezes a gente tem pessoas do meio orquidófilo que tem mais consideração com a gente que às vezes com um familiar, um primo, um parente, né, mais próximo. Tem um papo, mudando, tem uma conversa que eu tive, uma dessas entrevistas com o Henrique Conrado, meu amigo de Goiânia, que a gente conversou um bocado disso. A gente acaba tendo uma amizade, ele lá em Goiânia, eu aqui em São Paulo, e quando acontece alguma coisa, um liga para o outro e tal. E uma coisa na orquidofilia também, algumas pessoas passam por necessidade e os orquidófilos acabam se ajudando. Sim. Eu acho que você já deve ter participado de alguma rifa ou cedido alguma planta. Sim, com certeza. E você tem razão, é uma das coisas que a orquidofilia tem de bom, são amizades que surgem espontaneamente. Sim. O lema do orquidário, por exemplo, do meu orquidário é cultivando orquídeas e semeando amizades. A ideia do canal também é essa. Sim. Tá? E eu acho esse um ponto muito importante e acho que você
pegou muito bem no assunto. Isso, e assim, a consideração que a gente muitas vezes recebe de pessoas distantes, quando te vê, a forma que a pessoa te trata, o respeito que a gente tem, eu acho que isso é uma coisa muito importante e gratificante para a gente. Outra coisa importante, gente, é o tanto que o cultivo de orquídea ajuda para quem tem problema com depressão, ansiedade, e isso aqui é uma terapia, né? Cultivar orquídea é uma terapia. Então eu aconselho as pessoas que têm essa questão aí de depressão, de ansiedade, isso aqui, a hora que você está mexendo com as orquídeas, você esquece dos seus problemas, né? Você foca naquilo ali, aquilo ali te atrai e você sai dali renovado. Você entra no orquidário, você sai renovado. Às vezes você sai com raiva, porque aparecem uns insetinhos de repente que você não está esperando, também, aí você fica louco. Ou alguém que foi lá e mexeu numa planta que não era para mexer, mas isso aí faz parte. O legal é que você leva a concentração. Quem leva... Se você está procurando cultivar orquídea com fórmula mágica, esqueça. Você não vai cultivar orquídea e nem vai fazer mágica. Tá? Orquídea ela exige, primeiro de tudo, paciência, observação, dedicação e tempo, porque orquídea é uma planta de crescimento lento, metabolismo lento. Não existe pressa para a orquídea. Ela vai no seu tempo, você pode tentar acelerar. Se você tentar acelerar, você vai criar um problema com a orquídea. Você tem que entender que ela tem o tempo dela e você tem o seu tempo para ver resultados. E quando você faz essa sintonia, o resultado é uma coisa como essa aqui atrás, tá? Resultado do trabalho e do conhecimento que ele veio acumulando com o tempo. Exatamente. Tá? E que eu tenho que dar os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado e é sempre um prazer, né? A gente está recebendo os amigos, né? É a primeira vez que o Luiz vem aqui e espero que seja a primeira de várias, né? Vai ser sempre bem recebido aqui, com muito prazer, né? E agradeço a sua visita aqui, Luiz, e volte sempre. Legal. Eu que agradeço e em nome dos amigos do Orquidário Online, dou os parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado. Tá? E parabéns pelo excelente cultivo. Muito obrigado. Ok? Ok, um abraço a todos. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta.